Olá, povo amado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos nós em mais esse dia que Ele nos concede para vivermos. Eu sou Francisco Isidório e quero compartilhar com todos vocês uma palavra de reflexão e também de aprendizado da palavra de Deus. E hoje eu quero deixar para a meditação de todos um texto na palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, do verso de número 1 ao 4, que assim nos diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Bom, meus irmãos, até aqui a minha leitura bíblica de hoje. O exemplo do Filho de Deus. No capítulo 11, os leitores hebreus lembram como pela fé os grandes santos do Antigo Testamento venceram a corrida da vida. Agora, o autor incita-os a olhar para Jesus e fortalecer sua fé e sua esperança. Aqui a imagem é de uma arena em que os santos, enumerados no capítulo anterior, são a plateia, os competidores, os crentes que passam por provações. Essa imagem não quer dizer que as pessoas do céu nos vigiam ou que elas sabem o que acontece na terra. É uma ilustração, não uma revelação. Os cristãos devem desembaraçar-se do peso e do pecado, que tornam difícil a corrida, se quiserem ganhar. Acima de tudo, devem manter o olhar voltado para Cristo, o objetivo deles. Cristo já competiu sua corrida de fé e ganhou por nós. Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele finaliza o que principia e pode nos ver até que alcancemos a vitória. Nosso Senhor Jesus passou por muitas provações enquanto esteve na terra. O que o ajudou a conseguir a vitória? A alegria que lhes estava proposta. Esse era o objetivo dele, a alegria de um dia apresentar sua igreja diante do Pai. E sua batalha contra o pecado levou à cruz e custou-lhe a vida. A maioria de nós não correrá essa carreira, provavelmente. Nossa tarefa é viver, não morrer por ele. Considerai, olhando para Jesus. Essas palavras
são um segredo para encorajar e para fortalecer quando a corrida fica difícil. Precisamos desviar os olhos de nós mesmos, das outras pessoas e das circunstâncias e fixá-los apenas em nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos com essa palavra de reflexão para esse dia. Que possamos, cada um de nós, permanecermos firmes em nossa fé e olharmos somente para o exemplo do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos um dia guiado e abençoado pelo santo e glorioso Espírito do Senhor. Aqui falo eu, Francisco Isidório.